No dia 2 de fevereiro, celebramos a festa da apresentação de Nosso Senhor. Quão sublime foi esse momento, no qual o menino Deus adentrou pela primeira vez o templo construído para ele. Vamos iniciar lendo a passagem narrada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos do 22 ao 40. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer no sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que esse menino foi posto para a queda e para soerguimentos de muito em Israel, e como um sinal de contradição, e a ti uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel da tribo de Assé. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. 40 dias haviam se passado desde a noite em que numa gruta de Belém o Criador se fez visível entre sua própria criação. Com exceção de pouquíssimas pessoas agraciadas por Deus, a humanidade permanecia na mais completa ignorância do grandioso mistério pela qual toda a criação havia sido agraciada. Assim, naquela manhã, muitos acorriam para o templo com o intuito de realizarem os sacrifícios e oferendas que eram prescritos na lei. E no meio da multidão havia um senhor de idade bastante avançada, o profeta Simeão. A palavra de Deus nos revela que Simeão havia recebido do Senhor a promessa de que não morreria antes de contemplar o Cristo Senhor. Mas sua idade avançada fazia crescer nele a ansiedade de ver cumprida essa promessa. No entanto, sua procura de identificar algo tão diferente era inútil. Saberia ele como se daria a manifestação do Senhor? Podemos imaginar que ele esperasse algo grandioso, majestoso, que fosse visível por todos, mas não sabemos ao certo. José e Maria se aproximavam então do local que se realizava a apresentação. Nas mãos de José, um par de rolas ou pombinhas, que seriam oferecidas em resgate. De acordo com a lei judaica, todo primogênito era consagrado ao Senhor, e os pais deveriam fazer uma oferenda para resgatá-lo. O resgate poderia ser um boi, uma ovelha ou um par de rola ou pombinhas. Maria trazia nos seus braços o Verbo encarnado, sendo carregado. Logo ele, que em breve viria a carregar todo o peso da humanidade. Ao transpor o limiar do templo, os anjos silenciosos o adoram com reverência e tremor. Embora não precisasse, Maria, com um profundo desejo de cumprir o que estava ordenado na lei do Senhor, segue para a cerimônia de purificação. Logo ela, diante de quem os anjos se inclinam, chamando-a de espelho de pureza angelical. Meditando nesse ato de Nossa Senhora, São José Maria Escrivá disse:
Estás vendo? Ela, a Imaculada, submete-se à lei como se estivesse imunda. Aprenderás com este exemplo, menino bobo, a cumprir a santa lei de Deus, apesar de todos os sacrifícios pessoais? Purificação, tu e eu, sim, é que precisamos de purificação. Expiação, e acima da expiação, o amor. Um amor que seja cautério, que abrase a imundície da nossa alma, e fogo que incendeie com chamas divinas a miséria do nosso coração. São José, então, segundo o costume, apresenta o menino Jesus ao sacerdote, que o pergunta se quer deixá-lo ou resgatá-lo. Após a resposta, o sacerdote então repete 3 vezes que o filho está resgatado. Desse modo, aquele que veio para pagar o preço de nosso resgate foi primeiro resgatado, segundo a lei. É provável que tenha sido nesse momento em que Simeão, iluminado por uma luz sobrenatural, compreende o grande mistério do que estava acontecendo e, repleto de incomensurável alegria por encontrar o Messias, toma-o em seus braços e o contempla. A vista da face daquele menino é nada menos que a glória do céu. O Espírito Santo tinha mais do que cumprido a sua promessa. Simeão não apenas via, mas também tinha em seus braços o Cristo do Senhor, o Criador, aquele que um dia iria julgá-lo. Estava envolto ternamente em seus braços. Como pôde suportar tal intensidade de alegria, se não por um auxílio divino? O Espírito Santo inflama-lhe a alma e o coração em meio ao silêncio do templo, e ele entoa seu canto. Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Simeão provavelmente ainda permanecia com o menino Jesus nos braços, quando José e Maria, admirados com tão profundas e belas palavras, ajoelham-se para humildemente receber a bênção daquele santo ancião, o qual, após a bênção, profere a Maria a profecia. Eis que esse menino foi posto para a queda e para soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição, e a ti uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Na alma de Maria, aquelas palavras ocasionaram uma visão clara e detalhada de todas as suas dores. Como foi revelado a Santa Teresa, a bendita mãe conheceu então, em particular e mais distintamente, todas as circunstâncias dos sofrimentos, tanto exteriores como interiores, que haviam de atormentar o seu Jesus na sua paixão. Numa palavra, a mesma bem-aventurada Virgem disse a Santa Matilde que a este aviso de São Simeão, toda a sua alegria se converteu em tristeza. Sua alma e seu coração imaculado é como que inundado de um mar de aflições sobre este momento de tão profunda dor, disse Santo Afonso de Ligório. O Senhor usa esta compaixão conosco, de não nos deixar ver as cruzes que nos esperam, a fim de que as tenhamos de sofrer uma só vez. Maria Santíssima, ao contrário, depois da profecia de São Simeão, tinha sempre diante dos olhos e padecia continuamente todas as penas que a esperavam na paixão do Filho. Ainda assim, tal dor não gera nela nem desânimo, nem medo, nem agitação de espírito. Sua paz, inquebrantável, torna-se ainda mais calma, com a tranquilidade de um amor inexprimível, com a força da mais divina união, apesar da espada que atravessa o seu coração. Desse modo, essa festa une de modo único os divinos mistérios do nascimento e da morte de Cristo. Unindo o Natal e a Páscoa, somos levados a meditar em toda a plenitude do mistério da salvação. A Sagrada Família retorna para Nazaré. Jesus e Maria comunicavam-se como com uma linguagem silenciosa quando o coração do menino batia contra o coração da mãe, numa linguagem de dor e de amor.
A realidade do Calvário já se aproximava sobre a mãe e sobre o filho, junto com a imensa dor causada por nós mesmos, seus filhos. Neste mês de fevereiro, meditemos sobre a importância da Sagrada Família no plano salvífico da humanidade. E já que logo mais iniciaremos a Quaresma, preparemos nosso coração para viver esse tempo, assim como José, Maria e Jesus estavam prontos para viver uma profunda oferta ao nosso Deus. Que a Sagrada Família interceda por nós e José e Maria também nos apresentem no templo divino, que é o céu de Deus. Sagrada Família de Nazaré, toda a nossa vida vossa é.